Fala galera, vamos chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram, do Contabilidade Facilitada. Boa noite Lucas, Cleide, alguém falou assim, mas não consegui ver. Diogo, Rômulo, Aline, vamos chegando, a Cássia, sejam todos bem-vindos. Um grande prazer estar aqui falando para vocês em mais uma live. E hoje a gente está aqui, para falar um pouquinho sobre o MEI caminhoneiro. Vocês já conhecem o MEI caminhoneiro? Respondam aqui para nós se conhecem ou se não conhecem. E para isso eu vou chamar aqui o professor de MEI lá da Escola Contábil. A Escola Contábil, para quem não conhece, o maior preparatório de prática contábil do Brasil. E nós tivemos uma mudança recente no que diz respeito ao MEI. Todos vocês que estão nos assistindo devem ser pessoas da área contábil, grande parte de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre o MEI caminhoneiro, que são as novidades que nós tivemos aí no começo desse ano. Para tanto, deixa eu ver se o Diego já pediu para entrar aqui. E vamos lá, vamos começar um pouquinho. Essa live ela deve tomar cerca de 20 minutos do seu tempo, mas pode ter certeza de que vai agregar muito para o seu conhecimento, para você orientar pessoas, já que nós temos mais de 1.200.000 caminhoneiros que trabalham na informalidade e essa modalidade vai poder privilegiar muitos deles. Vamos chamar o Diego aqui para a gente poder... Vamos embora. Boa noite, sejam bem-vindos aí. Deixa eu ver se o Diego aceitou aqui. Grande Diego. Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Opa, maravilha. Então seja muito bem-vindo aí à nossa live, cara. Acho que eu nunca fiz live contigo, né? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira, né? Primeira de muitas. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, peraí. Deixa eu só mexer aqui na minha luz, está um pouco claro. Ajustes normais aí de... Então vamos chegando aí, né? Enquanto o pessoal chega, Diego, se você pudesse se apresentar aí, como a gente está fazendo essa live aqui no Contabilidade Facilitada, né? Muita gente aí já te conhece do trabalho que você vem desenvolvendo na escola, mas pode falar um pouquinho quem você é, como que você começou a ministrar aula, a sua experiência, você é uma pessoa que tem muito conhecimento de MEI e a gente vai falar sobre isso, então se apresente aí um pouquinho, se você puder, para a gente começar a nossa live. Tranquilo. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, eu dou aula na Escola Contábil de MEI, curso de TR também. Um pouco da minha história contando, basicamente eu trabalhei durante um período em escritório de contabilidade, só que eu sempre tive vontade de trabalhar como autônomo e de empreender em algumas coisas. Também sempre tive muita vontade de dar aula. Então, no fim de 2020, eu decidi sair e comecei na jornada como autônomo mesmo. E aí foi quando eu conheci o professor Gabriel, já tinha feito, era aluno dele na verdade. Eu fiz o exame de suficiência em 2019. Aí fiz o exame de suficiência em 2019. Eu tinha feito a prova a primeira vez, tinha feito sozinho, tinha perdido na prova. E aí eu conheci o curso, o CFC de AZ, aí eu fiz e consegui a aprovação. Eu fiz 37 pontos na época, fiquei super feliz. E aí eu mandei uma mensagem pro professor Gabriel agradecendo. Aí ele viu no Instagram, eu tinha começado a postar coisas sobre imposto de renda na época. Foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro para março. E aí ele me fez um convite para integrar a equipe. Aí desde então eu comecei também a ministrar algumas aulas de MEI. É um assunto que eu também gosto bastante, tenho um certo conhecimento. E estamos aí. Mas eu gosto bastante de dar aula, aprendi a gostar, me identifiquei pra caramba também, gosto de tirar dúvida, gosto desse processo de interação com todo mundo. Então, foi algo que eu me identifiquei bastante. Maravilha, Diego. Então, assim, falei para o pessoal que a gente vai tomar cerca de 20 a 25 minutos dele. E eu gostaria que você começasse falando para a gente o que é o MEI, né? O que é o MEI? Assim, muita gente fala que o MEI é uma porta de entrada para você começar a trabalhar na área contábil. Então, vamos aqui avançando no tema para a gente falar. Nossa live é para falar sobre o MEI caminhoneiro, mas eu acho que a gente tem que começar falando sobre o que é o MEI, né? Então, o que é o MEI? O que é a vantagem em você se tornar MEI? Quais são as características de um MEI?
Basicamente, a vantagem de você se tornar um MEI, principalmente para o profissional que atua de forma autônoma, é que ele pode abrir a sua própria empresa, ele vai ter lá o seu próprio número de CNPJ, ele vai pagar imposto de forma simplificada. A taxa do MEI atualmente, considerando a competência 12, ela gira em torno aí de 60 a 65 reais, vai sofrer atualização porque o salário mínimo foi atualizado agora para 1.212. Então, vai aumentar um pouquinho também, mas a taxa gira em torno disso, de 60 a 65 reais. Então, um profissional que ele é autônomo, que ele atua na informalidade, ele pode começar o seu próprio negócio ali, desde que ele fature até 81 mil reais por ano. Fora que ele tem o benefício de poder contratar até um funcionário para a empresa dele e começar o seu negócio a partir dali. E a partir daí também trabalhar para crescer, para futuramente se desenquadrar, expandir o seu negócio, dentre outras coisas. O MEI também, ele tem a questão de, na contribuição do DAS mensal que ele faz, ele tem acesso a alguns benefícios previdenciários. Então, isso é importante também para o profissional que atua na irregularidade. Fora que essa é a porta de entrada aí para que você possa expandir o seu negócio, a sua empresa, dentre outras coisas. Fora que, como eu falei, em 2022 agora, o número de MEI bateu 13 milhões aqui no Brasil. Então, o número de MEIs ativos. Então, é um número que está cada vez mais crescente. Cresceu muito também com a pandemia, teve a questão de várias pessoas serem demitidas nesse período. Então, várias pessoas começaram a atuar como microempreendedor, começaram a empreender, e o MEI foi a porta de entrada para isso. Então, é algo muito importante para quem está começando principalmente. Entendi. Então, assim, só para que a gente fique claro, o MEI ele é uma forma mais simples de uma pessoa que está começando a obter um CNPJ sem burocracia, né? Uma vez que ele Isso. consegue fazer todo esse processo pela internet, desde que ele tenha um faturamento, como você citou, de até 81 mil. Nós tivemos aqui um comentário no chat de que subiu para 130 mil, mas isso a gente até fala posteriormente. Essa mudança não foi aprovada, então continua valendo os 81 mil. Né? Lembrando que aquela pessoa que é MEI, ela não pode ser sócio em outra empresa, certo? E pode contratar até um funcionário, desde que pague ali, né, até um salário mínimo ou o piso da categoria, certo? Então, beleza. Então, esse primeiro resumo a gente já fez. E quais são as obrigações que o MEI ele tem que cumprir mensalmente? Como que funciona essa situação? Basicamente, a obrigação do MEI inicialmente, a partir do momento que ele fez a abertura da empresa, mesmo que ele não tenha faturamento, ele tem a obrigação de pagar o DAS mensalmente. Eu recebo até várias perguntas sobre isso. Ah, mas o meu cliente ele tem um mês, só que ele não fatura. O faturamento dele foi zerado. Ele tem a obrigação de pagar o DAS? Tem, mesmo que ele não tenha faturado. Outra obrigação que ele tem é enviar anualmente a declaração de faturamento. Ou ele envia com o faturamento que ele teve durante o ano anterior, e mesmo que ele não tenha faturamento, ele tem a obrigação de enviar a declaração também zerada, mesmo que ele não tenha oferido faturamento nenhum. Ele tem que ter também o controle mensal de receitas para que ele informe esse valor que ele faturou na declaração de faturamento. Ele também precisa cumprir com as obrigações de funcionário contratado, caso ele tenha funcionário contratado, folha de pagamento, dentre outras coisas. Ele precisa emitir nota fiscal. Então, se o MEI ele for de serviço, ele vai emitir a nota fiscal de serviço. Se o microempreendedor ele desenvolve atividades de comércio, então ele precisa emitir nota de comércio. Lembrando que para serviço você precisa ter inscrição municipal para que possa emitir nota por meio da prefeitura, e para comércio tem que ter inscrição estadual em alguns estados, em outros estados não tem inscrição estadual, para que você possa fazer o processo de emissão da nota fiscal avulsa, isso para atividades de comércio. Então, mas a emissão de nota fiscal ela é facultativa, só é obrigatória para a pessoa jurídica? Como é que é essa regra? Isso. Para o microempreendedor, acontece o seguinte: caso ele venha realizar vendas para a pessoa física, a emissão de nota ela é facultativa. Então, ele só precisa emitir a nota se ele quiser ou se o cliente pedir. A partir do momento que ele vende ou que ele presta o serviço para a pessoa jurídica, a emissão da nota ela é obrigatória. Então, o MEI tem que fazer a emissão de nota toda vez que ele vender ou prestar serviço para a PJ. Entendi. Interessante. Beleza. Então, resumidamente, você tem que fazer a DAS mensal, mesmo que não tenha faturamento, a declaração anual, tem que cumprir com as obrigações caso você tenha funcionário. Lembrando que essa proposta que tramita
no Congresso ela visa aumentar para 2, né, o número de funcionários, certo? Isso aí. E, além disso, né, acho que são esses os principais pontos. Ter o controle de receita que você falou. Esse controle de receita, ele tem que ser alguma escrituração contábil, ele pode ser uma simples planilha. Como é que é feito esse controle financeiro do MEI? O controle ele pode ser feito de forma simples. O MEI não tem a obrigação de ter escrituração contábil, como se fosse uma empresa que precisa de contabilidade, de contador para fazer todo esse processo. Ele pode fazer esse processo por controle financeiro, por planilhas, o próprio controle dele mesmo. Mas tem uma particularidade do imposto de renda, a gente até explica isso no curso como é que funciona, que se o MEI tiver escrituração contábil, que é o processo de contabilidade, ele passa a ter 100% dos rendimentos do lucro dele como isentos. Isso para o imposto de renda da pessoa física do MEI, o responsável pelo CNPJ. Mas se o MEI, se ele não tiver escrituração contábil, parte dos rendimentos que ele declara na declaração anual de faturamento do MEI, parte dos rendimentos são isentos e parte dos rendimentos são tributados. Isso a gente explica como é Entendi. que é feito o cálculo também, vai depender da atividade, vai depender do faturamento, dentre outras particularidades. Entendi. Então, só antes da gente entrar aqui na nossa novidade do MEI caminhoneiro, eu acho que é importante também a gente salientar que existem algumas profissões que não podem ser MEI, certo? Então, que profissões são essas? Se eu sou um contador, por exemplo, eu estou começando, eu sou um advogado, sou personal trainer, eu posso abrir um microempreendedor individual? Como é que funciona? Na verdade, não. Toda profissão que ela é regulamentada, ela não pode ser MEI. Vamos citar aqui médico, contador, profissional de educação física também não pode, fisioterapeuta, nutricionista. Então, todas as profissões que são regulamentadas, elas não podem atuar como MEI. Então, tem essa particularidade aí. No próprio portal do empreendedor, se você puder acessar, lá você vai ver que tem mais de 400 atividades que são permitidas para o microempreendedor. Então, caso alguém tenha dúvida de quais atividades são permitidas, é só acessar o portal e na parte de ocupações permitidas e conferir se aquela atividade realmente é permitida ou não, caso venha abrir um MEI aí para si próprio ou para o seu cliente. Entendi. Entendi. E uma outra coisa que eu também sempre me pergunto e eu gostaria que você respondesse para o pessoal é sobre a necessidade de alvará. O MEI ele precisa de alvará para funcionar? Como é que é essa questão? Alvará também não é obrigatório para o MEI, ele é dispensado de alvará, então isso depende muito da atividade e de cada prefeitura, cada município, digamos assim. Então, a partir do momento que ele vai desenvolver determinada atividade, pode ser que ele precise do alvará ou não. Vou citar um exemplo prático aqui. Por exemplo, diversos MEIs que eu já abri não precisaram de alvará, só que teve um específico que foi açougue. Açougue precisa do alvará de funcionamento, vigilância sanitária, dentre outras coisas. Para esse aí eu tive que dar entrada em todo o processo e fazer isso daí. Então, essa questão do alvará, o MEI inicialmente é dispensado, mas dependendo da atividade, pode ser que seu município exija. Então, no momento que você fizer a abertura, é interessante dar uma ligada na prefeitura para perguntar se realmente o alvará é necessário para aquela atividade ou não. Entendi. Interessante. Beleza. E aí você vai ter que ver então com o local ali, né? Com o estado, com a prefeitura, você vai Isso. ter a necessidade. Maravilha. Então acho que você esclareceu bastante coisa, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Complementar 188, então, né? Então essa lei complementar, ela foi publicada no dia 31/12, certo? E ela Isso. trouxe alterações no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que, para quem não sabe, é a Lei Complementar 123, né? Então, a Lei Complementar 123, ela trata das micro e pequenas empresas, trata do Simples Nacional, entre outros pontos, e ali dentro do corpo ela fala sobre o microempreendedor individual, né? Também previsto no Código Civil e assim por diante. E nós tivemos uma nova modalidade prevista dentro dessa Lei Complementar 188, que alterou a Lei Complementar 123, que é o MEI caminhoneiro, né? Então, você poderia falar para a gente, porque a gente falou até aqui, então, que o MEI ele tem um faturamento até 81 mil, mas especificamente para o MEI caminhoneiro nós temos, parece-me que, um novo limite. Quais foram as alterações? Por que ocorreram essas alterações? Como eu falei aqui no começo da live,
eu estava lendo sobre o tema e eu vi que nós temos mais de 1.200.000 caminhoneiros autônomos que trabalham aí na informalidade. Então pode ser que esse tenha sido um motivo para que tenha sido aumentado, criada essa nova modalidade de MEI. Se você puder comentar para a gente sobre essa novidade. Basicamente, como você falou, o MEI Caminhoneiro foi instituído aí em 31 de dezembro. Foi até uma surpresa aí para a gente logo no começo do ano. Eu fiquei sabendo logo no outro dia. Mas como você falou também, tem cerca de 1,2 milhão aí de caminhoneiros, transportadores autônomos que atuam na informalidade. Então isso também foi um dos principais motivos para que essa lei aí fosse sancionada. E uma das principais causas também disso daí é por conta da parte burocrática. Eles têm dificuldade para emissão de nota fiscal, dentre outros aspectos. E aí com essa formalização, com essa sanção aí do Lei Caminhoneiro, além de poder facilitar o acesso dessas pessoas ao seu CNPJ, ele vai poder ter uma série de benefícios. Vai ter mais facilidade para esse processo de emissão de nota fiscal e também vai passar a ter acesso aos benefícios previdenciários que o MEI normalmente tem. Antes de falar sobre o MEI caminhoneiro, eu queria só abordar também uma coisa que eu acho importante, que é sobre o imposto de renda para o transportador de cargas. Como é que ele funcionava, Claro. que eu achei interessante. Então, assim, o transportador de carga, inicialmente ele está sujeito ao recolhimento do carnê-leão. Isso quando ele passa a atuar na pessoa física. Só que tem uma particularidade para o transportador de carga, para o caminhoneiro, que de todo o rendimento dele, 10% eles são considerados como rendimentos tributáveis e 90% dos rendimentos são considerados como isentos, isso no imposto de renda dessa pessoa física, do caminhoneiro. Só que lembrando que como ele tem 90% dos rendimentos isentos, ele não pode deduzir mais nenhuma despesa no livro caixa. Então, tem essa particularidade aí também. Tem outras regrinhas também, outras observações, que essa questão dos rendimentos isentos que ele tem, os 90%, eles não servem para justificar o acréscimo patrimonial, então só seria os 10% que são tributáveis, mas não convém por enquanto. Outra coisa que eu queria falar também da pessoa física do caminhoneiro é que a contribuição previdenciária, como ele é contribuinte individual, ele recolhe para a Previdência com 20%. Então, às vezes, a pessoa que é caminhoneiro que atua lá na pessoa física, ele nem faz recolhimento previdenciário, então ele atua na informalidade mesmo. Nem isso ele faz. Então, a alíquota na pessoa física é 20%. E aí o MEI caminhoneiro, ele veio basicamente para estipular o seguinte, ó, a gente vai criar aqui o MEI caminhoneiro, a pessoa que atua como transportador, como caminhoneiro, ele vai passar a ter um limite anual de R$ 251.600 por ano. Então, se a gente dividir isso daí pela quantidade de meses, dá aproximadamente 21 mil por mês. Mas lembrando o seguinte, que o faturamento, assim como no MEI comum, o MEI com as outras atividades, ele é proporcional aos meses de abertura. Então, se você abrir o MEI agora para o caminhoneiro em janeiro, ele vai poder faturar 251.600 no ano todo. Se você abrir o MEI em fevereiro, abrir o MEI em março, você pode faturar apenas de forma proporcional à quantidade de meses que ele foi aberto. Então, tem essa particularidade também que a pessoa tem que se atentar, que é proporcional aos meses de abertura do MEI. Aí, uma coisa que é muito importante ressaltar é que só para quem é transportador de carga teve essa alteração de faturamento para 251.600. Para todas as outras atividades, o limite continuou o mesmo. Então, muita gente perguntou, mas e a proposta de 130 mil? Passou? Não, está em andamento, a gente não tem nenhuma novidade sobre ela ainda. Quantidade de funcionário também já aumentou para 2? Também ainda não, a gente não tem nenhuma novidade. A única coisa que teve de alteração foi a questão do MEI caminhoneiro, que foi para 251.600 por ano, para essa atividade específica. E aí uma coisa importante também sobre isso, que vale ressaltar, é que a contribuição previdenciária do MEI caminhoneiro também vai aumentar de 5% para 12%. Na composição do DAS mensal do MEI, ele é composto por INSS, ICMS ou ISS, dependendo da atividade que o MEI venha a desempenhar. A contribuição para a Previdência ela é de 5% do salário mínimo. Se a gente levar em consideração o salário mínimo da competência 12, que é R$ 1.100, a contribuição do INSS era R$ 55 para o MEI. Para o MEI caminhoneiro, ela aumenta de 5 para 12. Eu acho justo, porque com o aumento do faturamento, nada mais justo também do que ele contribuir mais. Então, essa arrecadação, levando em consideração o novo salário mínimo aí, de 1.212, né, que teve a alteração,
ele vai contribuir para o INSS com um valor de R$ 145. Se a gente comparar isso com a pessoa física, ainda é um valor muito menor do que se ele contribuísse com a pessoa física, que é a alíquota de 20%. Sim. Acho que vai ser mais vantajoso, né? Com certeza, porque 20% de INSS, né? Mais 10%. O imposto de renda é mais tranquilo, né? Mas o INSS que complica de ficar na pessoa física, né? Então acho que o MEI vai ser mais vantajoso no final das contas, né? Isso, fora que o processo de formalização dele também é basicamente o mesmo processo de um MEI comum. Você vai no portal do empreendedor, você tem todo aquele processo de abertura, se for abrir, solicita os documentos para o cliente, se for fazer o processo de abertura, é basicamente o mesmo, acesso do Gov, se a pessoa não envia imposto de renda é título de eleitor, se ela envia imposto de renda é o recibo da última declaração. A única coisa que vai diferenciar é que no momento que você for fazer a abertura, você tem que colocar a atividade como transportador autônomo de cargas. Eu não cheguei a olhar se ela já está disponível, mas lá na lei complementar falei exatamente essa atividade. Mas transportador autônomo de cargas, é isso mesmo. Entendi. Então não muda nada no sistema, nada. Só muda o limite, a questão da previdência. E quando você escolheu ali a atividade, o sistema já vai direcionar todos os cálculos, etc., mensalmente. Isso. Certo. Então, basicamente é isso. Até me perguntaram isso hoje, se tinha alguma restrição em relação ao transporte de carga, se tinha alguma particularidade. Então, basicamente, a legislação fala o seguinte, que apenas que essa questão se aplica apenas ao MEI caminhoneiro como transportador autônomo de cargas. Mas não fala se tem alguma restrição em relação a qual tipo de carga que pode ser transportada, se não pode. Não saiu mais nada sobre isso, nenhuma outra informação, se tem alguma outra particularidade ou algo assim. Então a gente não sabe ainda se vai ter alguma restrição quanto a isso. Qual tipo de carga que o caminhoneiro vai poder levar? Tem alguma restrição? Não tem? A gente não sabe porque não saiu mais nenhuma informação. Aparentemente, pode transportar qualquer coisa, mas provavelmente deve sair mais algum documento, mais algum complemento falando sobre isso daí. Certo. Maravilha. Então agora é esperar regulamentação, assim, uma maior normatividade, e aí a gente vai poder tecer maiores detalhes, né? Mas acho que ficou bastante claro, né? Tudo que a gente falou até aqui nesses 25 minutos. E eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Então, quem não segue o Diego, sigam, porque ele está sempre postando coisas sobre e-mail lá. Ele tem uma comunidade que trata também, né, para a galera que é especialista em e-mail. Além das aulas na escola, ele tem o curso próprio dele sobre e-mail, a comunidade em que ele dá uma atenção de perto para esse pessoal que está começando a trabalhar com e-mail. E eu acho que o serviço de e-mail, né, você pode prestar diversos serviços para o e-mail, né, Diego? Você pode fazer abertura, você pode apurar, emitir o DAS, você pode fazer a declaração anual de faturamento, você pode fazer essa parte de funcionário, você pode fazer baixa, você pode resolver as pendências, você pode fazer imposto de renda. São todos serviços que você... Oi? Emitir nota fiscal também. Emitir nota fiscal. Então, são todos serviços que você pode prestar, né? Como você disse, são 13 milhões de MEI, e eu acho que ninguém tem mais credencial para prestar esse serviço, né, do que um contador, né? Quando você fala que você... Eu sei que tem muitos contadores que deixam um pouco a desejar em termos de conhecimento, mas quando você pensa em alguém para fazer esse acompanhamento do MEI, quando você pensa em alguém para, né, fazer imposto de renda, né, pensam em um contador, não é mesmo? Então, é uma ótima porta de entrada. Não sei se você concorda com isso, como é que foi a sua experiência aí trabalhando com MEI, né? Como é que pode falar um pouquinho? Com certeza. Esse início com o MEI me ajudou bastante. Quando eu comecei, foi o principal mercado que eu atendia. Eu vi uma perspectiva muito legal de crescimento, até porque aqui na cidade, em várias cidades, tinha um Sebrae, que faz esse processo de abertura, só que os empreendedores fazem a abertura, só que eles não têm o acompanhamento. Então o cara não sabe quais benefícios ele tem, ele não sabe quais obrigações, ele não sabe se organizar financeiramente, ele não sabe o que ele tem que fazer, se ele quer contratar um funcionário, ele não sabe como é que ele faz esse processo. Então aí eu vi a oportunidade de começar a atender alguns clientes, começar a prestar esse tipo de serviço. E aí fora que eu comecei também no digital, aí a questão de indicação, um cliente indica o outro, eu consegui clientes até
pelo próprio digital, pelo Instagram, clientes de fora também que precisavam de ajuda, ou seja para regularização, ou seja para processo de emissão de nota, inscrição estadual, dentre outras particularidades. Mas assim, é um mercado que eu vejo em crescimento. Para quem está começando na contabilidade é interessante. Para quem é estudante também é interessante, porque você não precisa ter CRC para começar a prestar seu serviço para o MEI. Você não precisa de sistema contábil para fazer fechamento de folha de pagamento de MEI. Então isso já te ajuda a eliminar esses custos iniciais. Então, tipo assim, poxa, hoje basicamente você faz todo o processo pelo portal do E-Social. Então você já elimina basicamente todos esses custos que você teria. Você consegue trabalhar de qualquer lugar, atende de forma digital, você não tem, digamos assim, tanta dificuldade para poder prestar os serviços. Fora que na escola contábil também já tem o passo a passo de todo o processo na prática. Então lá eu mostro para o pessoal como executar cada atividade, como prestar cada serviço, quanto cobrar por cada serviço, porque isso também é importante. Porque uma das dificuldades que eu tinha quando eu comecei, eu não sabia quanto cobrar. Então, eu cobrava muito errado. Até aprender a cobrar, até pegar toda essa prática, aprender todo o processo, foi quando eu consegui definir minha precificação com base aqui na realidade da cidade, da minha região. E aí eu coloquei essa aula também de dica lá para todo mundo, para que todo mundo tenha uma base de como começar também com algumas dicas sobre precificação. Mas é um mercado que eu vejo muita oportunidade, não só o mercado de e-mail, como também o mercado de imposto de renda. Então, é uma área também muito boa para você poder começar a fazer uma grana extra. Ano passado eu fiz uma grana muito boa de imposto de renda, esse ano eu quero ultrapassar esse valor. Mas é isso daí. É um mercado que vale muito a pena atender para quem está começando na contabilidade. Fora que você está começando na contabilidade, atende o seu cliente MEI. Por quê? Seu cliente MEI ele vai crescer, ele vai desenquadrar. E nada melhor do que você começar com aquele cara ali desde o início, ajudar ele sempre naquele processo, que quando ele desenquadrar, ele vai continuar com você na sua contabilidade. Então você Claro, cria com sempre com o certeza. seu cliente também. Com certeza. Então, acho assim, ontem eu até postei aqui no nosso Stories fiz um vídeo falando para as pessoas comentarem qual a maior dificuldade que elas tinham na questão profissional, né, dentro da contabilidade. E assim, foram centenas de respostas, eu acho que muitas e muitas delas eram pessoas de que estavam falando que não conseguiam oportunidade porque as pessoas exigiam experiência. Mas eu acho que aconteceu a mesma coisa comigo quando eu fui procurar um estágio, assim que eu tinha 18 anos. E o que eu fiz, eu fui num estágio, não fui muito bem recebido e eu desisti. Falei, quer saber, cara, eu vou estudar, eu vou seguir a minha vida, eu não vou ficar dependendo dos outros para poder. Porque às vezes eu sabia que eu era uma pessoa também que tinha condições de fazer um bom trabalho e tal, e aí foi que eu decidi estudar para concurso. Foi uma escolha muito acertada, então, da minha parte. Então, acho que você começar a fazer o MEI, né, justamente é você meio que seguir por esse caminho, é você trilhar um caminho na contabilidade, muitas vezes que você não vai depender de ninguém, né? Então, você consegue, talvez, alguns clientes fixos, porque eu conheço pessoas que possuem MEI, na minha família, por exemplo, e ela não sabe o que fazer. Tem o MEI, paga lá a taxa e pronto. Não, acho que não sabe que tem que enviar a declaração anual, etc. Então, realmente, eu acho que tanto o MEI como o imposto de renda, né, são duas excelentes formas aí de você começar a trabalhar. Né? Eu acho que deveria ser mais encorajada, né? Até porque se você cometer algum erro, você vai começar a lidar com clientes, você vai começar a cobrar, né, pelo seu serviço, você vai começar a entender. E é melhor você começar a fazer isso pequeno, né? Eu acho que toda profissão ela deve ser começada do simples, né? E o MEI acho que possibilita justamente você ter esse contato, não é mesmo? Não sei se você concorda. Claro, plenamente. Fora que quando eu comecei também, como eu falei, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Então eu trabalhava de 7h30 até as 18 e eu comecei a fazer meus atendimentos depois do horário de trabalho. Era aquilo de fazer o trabalho e depois o trabalho. Então eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, aí eu vi a oportunidade de começar a fazer atendimento para MEI, imposto de renda, produtor rural, fazer declaração de ITR também quando chegava no período, cadastro de produtor rural, dentre outras coisas. E aí eu comecei fazendo isso depois do trabalho. Então, a partir dali, dou até uma dica para quem quer começar também, é que você não precisa necessariamente
não ter um trabalho para começar a prestar seus serviços também, ou começar o seu negócio contábil, o seu escritório contábil. Você pode começar depois do seu horário de trabalho, não tem problema nenhum. Então, eu sempre comecei depois do meu horário de trabalho, e aí as coisas foram se encaminhando, foram dando certo. Então, é algo que vale muito a pena, eu falo por experiência, porque inicialmente superou as minhas expectativas. Eu tinha expectativa que desse certo, mas não esperava que desse certo tão rápido, que eu fosse ter resultados também tão rápidos. Então, assim, para mim foi algo muito bom. Então, para quem está começando também, ou para quem tem vontade de ter seu próprio negócio, é uma porta de entrada. É o que eu falo com o pessoal, poxa, só começa. Informação você consegue hoje em qualquer lugar. Então, tem muita gente ensinando, a própria escola ensina, você aprende na escola MEI, aprende imposto de renda, aprende ITR. Então, tudo isso que eu falei, que foi a porta de entrada para que eu pudesse começar, tem na escola ensinando passo a passo de tudo. Então, assim, Certo. a oportunidade está aí. Então, é um mercado gigante que dá para você atender. Tem 13 milhões de MEIs ativos no Brasil. Não é possível que você não consiga conhecer 10 microempreendedores para que você possa prestar algum tipo de serviço. E é aquilo, é o que eu falo para o pessoal. Se o cliente me chamar no direct ou eu atender a primeira vez, ele não me larga nunca mais, porque eu vou prestar o melhor atendimento da vida dele. Então, é sempre assim, sempre deu certo dessa forma. Certo, claro. Então você acha que realmente dá para fazer, começar a fazer uma renda extra com o MEI, né? Assim. E aí Dá as assim. divulgações vão ser aquilo, né? Indicação, as redes sociais e assim por diante, né? Quem quer dar um jeito, né? Eu comecei também por rede social, indicação, e eu fazia algo que era muito interessante, eu até compartilhei com os alunos da comunidade. Falei assim, cara, sabe como é que eu incentivava as pessoas a me indicarem? Eu falava assim, fulano, comecei um projeto aqui, estou atendendo um MEI, estou fazendo imposto de renda e tal coisa. Faz o seguinte, se você me indicar um cliente, eu te pago 50% do primeiro honorário. A pessoa ficava super feliz e me indicava, porque ela queria ganhar o dinheiro também. Então, tipo, se a pessoa me indicava o cliente, eu pagava a comissão para a pessoa. Então, isso incentivava as pessoas a me indicarem mais pessoas, porque ela sabia que eu ia pagar aquele valor de comissão para ela. Então, essa foi uma estratégia que eu usei. Eu pagava 50% do primeiro honorário. Sempre fazia isso. E aí as pessoas foram me indicando um cliente, e aí eu prestava o melhor atendimento possível para o cliente, que acabava me indicando para outro cliente. Aí eu fui montando minha carteira assim. Então, tanto de imposto de renda quanto de MEI. Então, para mim, foi interessante a fazer dessa forma. Fora que no digital também me ajudou a prospectar meus serviços. Então, eu consegui alcançar muito mais gente de fora do que a gente aqui da cidade. Entendi. Interessante, cara. Muito legal. E vamos responder algumas perguntas agora da galera aí, Diego, que o pessoal deve tá querendo perguntar para você. Tranquilo. Vamos lá. Quem tiver dúvidas, manda aí pro Diego, que o cara tá aí para responder, gente. O cara do MEI tá aí. Cara, sobre a questão do CTE que você perguntou aí, vai depender também de cada estado como é que é feito. Então, tipo, depende da inscrição estadual, depende do estado. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro ou Espírito Santo, não tem inscrição estadual para MEI. Então, vai depender de cada estado como é que funciona isso. Tem que verificar com a Cefaz. Como O fica o imposto de imposto de renda, renda do MEI caminhoneiro? o imposto de renda do meio caminhoneiro a gente não sabe ainda porque não tem mais informação detalhada. Aparentemente, Vai se ser a tudo mesma seguir. coisa que o MEI, né? Aparentemente, a gente imagina que seja o mesmo processo do MEI comum, do MEI normal, do faturamento de até 81 mil. Se tem alguma particularidade, a gente ainda não sabe porque eles não disponibilizaram mais informações sobre isso. Mas, aparentemente, vai seguir o mesmo processo. A parte fiscal e contábil não é necessário você enviar nenhuma informação também. Tranquilo, porque o que precisa, se você tiver funcionário contratado, você vai fazer o envio das informações trabalhistas. Parte contábil só se você quiser fazer esse processo de escrituração contábil. Livros contábeis, tal, envio da DIF, dentre outras coisas. Mas se você também não quiser fazer escrituração contábil fiscal, não precisa, porque o MEI também não é obrigado a fazer. Motorista autônomo, na verdade, a atividade ela vai estar como transportador autônomo de cargas, algo assim.
Eu não cheguei a verificar se está disponível lá no portal do empreendedor, mas se não tiver, deve estar em breve. Eles estão nesse processo de atualização também. Abrir MEI em dezembro, tem que declarar? Tem sim. Abrir o MEI em dezembro, tem que declarar isso. Mesmo que você não tenha faturado nada, você manda sua declaração de faturamento zerada, porque você tem a obrigação. Se não enviar, você paga a multa. É R$ 50, mas paga a multa sim. Quem, quem é MEI nunca fez declaração, como regularizar? Cara, esse processo tem que ser feito pelo portal do empreendedor para você enviar as declarações retroativas. Tem que ver se pagou DAS também, se tem mais algum outro tipo de pendência, dentre outras coisas. Quando desenquadra o MEI? O MEI é desenquadrado quando você ultrapassa o limite de faturamento, o de R$ 81.000. O MEI também ele não pode ser sócio em outra empresa. Então, se você entrar como sócio em outra empresa, você é desenquadrado. Você não pode contratar mais de um funcionário. Caso contrate, você também é desenquadrado. Se você desenvolveu alguma atividade não permitida pelo MEI, você também é desenquadrado, dentre outras coisas. Eu também falo sobre isso nas aulas de forma bem detalhada, explico cada item também. É possível encerrar o MEI com exoneração de débitos? Você consegue baixar o MEI, só que os débitos continuam ativos e você tem que parcelar. Se você não parcelar no CNPJ, eles vão para o CPF do sócio responsável pelo MEI. Agora tem uma pergunta que alguém fez aqui, que se quem tem MEI é obrigado a declarar imposto de renda. Então, na realidade, funciona da seguinte forma, né? MEI é uma pessoa jurídica. E o que nós temos hoje? A situação é a seguinte, o MEI que tem contabilidade, né, assim como empresas optantes do Simples, ele tem 100% da distribuição de lucros isenta de imposto de renda. Então, esse é mais um motivo, se você conhece algum MEI, para forçá-lo, né? Forçá-lo não, para sugerir que ele tenha você como contador, né? Porque se ele tiver contabilidade 100% da distribuição do lucro, ou seja, da pessoa jurídica para a pessoa física, é isenta de imposto de renda. E agora, caso ele não tenha essa escrituração, a gente pega a receita dele, aplica uma alíquota, que é a mesma alíquota utilizada lá no lucro presumido, né, Diego? E aí você vai achar o rendimento tributável que ele teve. Então, se você pegou a receita e multiplicou pelo percentual de presunção, deu mais do que 28.559,70, por exemplo, de rendimento tributário, vai ter que entregar a declaração. Ou se deu mais do que 40 mil de rendimentos isentos. Então, não necessariamente você fala assim, o MEI é obrigado a entregar imposto de renda. Não é uma resposta simples. Você tem que analisar o que aconteceu ali no caso, na situação, né, daquele MEI. Você vai ter que analisar o faturamento do MEI, quanto que foi, qual o tipo de atividade, porque dependendo da atividade, as alíquotas também são diferentes. 32% de isenção para quem desempenha atividade de serviço, 8% para comércio, 16% para transporte, e fora que tem gente que desempenha comércio e transporte. Aí tem que fazer o cálculo também. Então, tem essas particularidades que tem que se atentar. Por isso que é interessante que você, como contador, como estudante de contabilidade que já tem contato com essa prática, com essas particularidades, ofereça uma assessoria para o MEI, ou tente prestar esses serviços, porque basicamente são 13 milhões de MEIs ativos que tem no Brasil e eles não possuem orientação. Às vezes o cara quer fazer um processo de emissão de nota, ele não sabe nem por onde começar. E é aquilo, o cara está preocupado em desenvolver a atividade dele ali e ganhar dinheiro. Ele não está nem aí para essa parte de contabilidade, ele não quer saber se ele tem imposto para pagar, ele não sabe qual tipo de obrigação que ele tem. Então, essa parte de você assessorar, de você prestar um serviço mais consultivo para o cliente MEI, é algo que eu vejo como diferencial, algo que eu vejo como importante também para você poder tirar até uma grana extra, tirar uma grana extra com isso daí. Legal, maravilha. Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente fez uma live aí de 40 minutinhos. Quem tiver mais dúvida pode mandar lá pro Diego. Ele sempre abre caixinha de pergunta lá no Instagram dele também. Quem quiser se juntar à comunidade dele, né? Agora não está com as matrículas abertas, mas em breve ele deve abrir. Escola Contábil também está com matrículas abertas. E lembrando que amanhã a gente começa a semana da contabilidade. O Diego vai participar também. Nós falaremos sobre as melhores oportunidades da área contábil para 2022. Serão 3 dias com algumas lives
em que nós traçaremos um panorama geral, né, do que a gente espera para a contabilidade no futuro e neste ano, né? Então, quem quiser se inscrever, se você ainda não está inscrito, vai no link que está no meu stories aqui no Contabilidade Facilitada e se inscreve lá, que é gratuito e vai ser muito bom ter vocês conosco, né? Então, gostaria de agradecer a presença do Diego aí nessa live, foi muito esclarecedora, né? Ela vai ficar disponível aqui, então quem estiver assistindo, eu agradeço também ao Diego pelas informações. Então é isso aí, cara. Agradeço. Quer falar alguma coisa aí? Cara, só agradecer pelo espaço aí, pela oportunidade, por poder também tirar a dúvida do pessoal. Agradeço pela presença de todo mundo que esteve aqui. A gente sabe que domingo também é um dia corrido, todo mundo quer ficar com a sua família e tal, mas vocês estão aqui buscando conhecimento. Muito legal ter vocês aqui com a gente. E precisando só tirar dúvida tal, manda lá na caixinha, manda lá no perfil que a gente vai conversando aí, beleza? Beleza, vou marcar, vou deixar essa live salva. Então, quem quiser seguir o Diego, é só ir lá vou compartilhar com ele, ver se dá para colocar a coautoria aqui no vídeo. Se não, deixa o seu Instagram lá nos comentários, beleza? Valeu. Valeu, um abraço, boa noite, pessoal. Até Valeu, um mais. abraço. Boa noite.